aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Glória seja Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim o texto sagrado: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, nós estamos em oração e te pedimos que nos abra a porta da palavra nesse instante, para que possamos aprender e crescer por intermédio do conhecimento de Deus para com a nossa vida. Fala de forma profética com a tua igreja nesta noite e nos dê a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos irmãos, nós iremos começar uma série sobre as parábolas de Jesus. É lógico que esta série, começando agora, nós só terminaremos no final do ano que vem. Por quê? Porque são 40 parábolas, mais ou menos 40 a 42 parábolas. Para alguns 42, mas tem duas que há uma discussão teológica não ser parábola. Porém, nós iremos falar sobre todas as 40 parábolas que Jesus disse nos seus 3 anos e meio de ministério. Praticamente uma parábola por mês, Jesus, ele trouxe como método de ensino, de instrução ao seu povo naqueles dias. Mas para falar sobre os métodos que Deus ele usa para se comunicar, é importante a gente ter a ciência. Hoje nós vamos ficar só na introdução, louvado seja Deus, na introdução deste texto, porque é importante a gente saber, irmãos, que Deus ele não está alienado aos problemas da terra. Aleluia! Deus ele não está surdo, mudo, cego, não. Ele continua sendo Deus e ele continua falando conosco. Ele fala conosco de formas múltiplas. Por isso que o tema de hoje é a multiforme maneira de Deus falar. Porque Deus, ele na verdade é o grande exemplo em todas as áreas que nós buscamos uma referência. E não poderia deixar de ser quando a gente fala do modos de eles se comunicar, agir, falar conosco. Até porque em qualquer relacionamento, comunicação é fundamental. Todas as pessoas que almejam se relacionar, seja ela como amigos ou um relacionamento mais íntimo, comunicação é fundamental. E a comunicação, ela é feita por meio de palavras, de gestos, de sinais. Louvado seja Deus, existe uma multiplicidade de maneiras de se comunicar. E é através desta comunicação que, por meio de vários cenários diferentes, você acaba descobrindo a personalidade da pessoa que caminha com você, ou que você quer que caminhe com você. Aleluia, por meio dessa multiplicidade de cenário, louvado seja Deus, que se descobre, por exemplo, que temperamento a pessoa tem. Aleluia, com esta convivência em que você não está somente diante de um cenário, porque quando você convive com uma pessoa que você só convive com ele num período de bênção, você não sabe que tipo de comportamento ele tem na prova.
na dificuldade, na afronta. Louvado seja Deus. E quando você se comunica com uma pessoa, aleluia, em cenários diferentes, você acaba aprendendo, aleluia, que aquela pessoa pode ter um temperamento sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, ou seja, você vai já observar que aquela pessoa tem um padrão, ela é de um jeito, aleluia. Da mesma forma, quando você se comunica com uma pessoa, você acaba descobrindo o caráter dela, aleluia, de que forma ela foi forjada, quem ela se tornou, porque a personalidade é quem você é, o caráter é quem você se tornou, aleluia. E a convivência por meio de comunicação, você acaba, pastor, mas tem gente que sabe mentir, sabe enganar. Deixa eu falar uma coisa para você, aleluia. Tem um filósofo desconhecido que ele diz que as pessoas podem enganar alguns por um tempo, mas não podem enganar todos para sempre. Isto é fato. Por quê? Por meio da comunicação, das formas que a pessoa, aleluia, se comunica, ele se revela também. E fato é, louvado seja Deus, que algumas pessoas, nos dias de hoje, têm recebido um evangelho de facilidade. Pastor, aleluia, como assim? O senhor quer chegar onde nisso? Nós vamos chegar lá. Eu quero dizer para você que, diante de um evangelho de facilidade, existiu uma falsa comunicação entre o céu e a terra. Aleluia. Por que uma falsa comunicação? Porque alguém, em nome de Deus, começou a anunciar que você é filho de rei, você não vai sofrer, você não vai passar por prova, que a teologia da prosperidade diz que você só é filho de Deus se tivesse, pudesse ser, aleluia, quando na verdade isso é um evangelho falso. Quando a pessoa se depara com a realidade do evangelho, ele se decepciona. Quem cresceu e foi forjado nesse evangelho de facilidade, quando ele se encontra com a realidade do evangelho, ele se decepciona, porque ele olha e diz assim: mas espera aí, não era para ser assim? Eu sou filho de Deus, Jesus morreu por mim, ele levou todas as minhas dores, não era para mim sofrer, não era para mim passar pelo vale, pelo deserto, cativeiro, prova, sol, chuva, aleluia. Isto foi porque, aleluia, comunicaram para ele um falso evangelho. Isso é semelhante a duas pessoas que se relacionam, mas eles não passaram por calor da prova antes do ponto final no relacionamento. Aí depois que o ponto final chega, aí o homem olha e diz assim: mas eu não sabia que era assim. Aí a mulher olha: eu não sabia que era assim. Por quê? Porque nós não fomos forjados dentro deste contexto. A mesma decepção acontece com quem é comunicado um evangelho de facilidades. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Mateus 16, 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho genuíno e poderoso tem cruz, tem prova, tem deserto, tem sol de dia querendo queimar, tem tempestade de noite, tem, e muitas vezes a noite parece ser até longa demais, mas também tem uma notícia: evangelho genuíno de Jesus tem providência, tem socorro, aleluia, tem segurança, porque aquele que prometeu com você na prova, aleluia, porque aquele que disse vai ter rio, ele disse assim: se passares pelos rios não te afogará, aleluia. Porque aquele que disse que vai ter fogo, ele disse também: chama alguma vai arder em você. Louvado seja Deus. Este evangelho de facilidade é um evangelho falso, um evangelho transmitido direto do trono da graça, comunicado
comunicado à igreja é um evangelho de pé no chão. Aleluia. A gente sabe que Deus quer nos ver abençoado, curado, sarado, mas que tudo aqui nesta vida é transitório. Hoje vem, amanhã vai, mas existe uma promessa para Cristo. Aleluia. Paulo tinha tanta consciência, aleluia, deste evangelho, que ele dizia: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado naquele dia. Ele sabia do peso do evangelho, mas ele tinha certeza que vale a pena, que vale a pena. Se você, meu irmão, pastor, está difícil a luta, vale a pena. Evangelho tem que ter cruz, cruz enraiza crente, aleluia, vale a pena. Pastor, que tentação. É aí que está o peso de glória. Quando alguém vem te tentar para te derrubar, e você olha e diz assim: não vai, não vou, porque eu sirvo a Deus, eu vou descer na oração, eu vou pagar o preço no jejum, aleluia, mas não vou ceder. O peso de glória sobre a igreja, vindo do céu, porque a promessa daquele que fez. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Escuta, este evangelho de facilidade não foi comunicado por Deus. Aleluia, a primeira vez que Deus se comunicou com o homem em Gênesis, no capítulo de número 3, verso 8, a parte A. A Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus se comunicava com o homem lá no Éden. E quando eu meditava nisso, louvado seja Deus, antes do pecado, Deus se comunicava de forma literal com o homem. Eu acho que você não ouviu isso em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum, porque eu nunca ouvi. Mas Deus ministrou isso no meu coração. Lá no Éden, aquela comunicação não precisava de fé. É o único lugar nas escrituras que nós não vamos encontrar no momento de, aleluia, comunicação entre Deus e o homem, não precisar de fé. Sabe por quê? O termo que define fé: o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. É o paradoxo da vida cristã. Aleluia, é firme fundamento que não se vê. Mas lá no Éden, toda tarde ele descia. Adão tinha o privilégio de ver ele com seus olhos, de apalpar ele com as suas mãos, de sentir o cheiro dele. Louvado seja Deus. Adão não precisava de fé, ele estava vivendo literalmente um relacionamento com Deus. Deus abriu os céus, visitava a terra toda tarde, toda viração da tarde. Deus visitava o homem no jardim do Éden. Mas aí veio o pecado. Isaías 59, 1 e 2. O profeta disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veio o pecado, mas a comunicação não foi cortada. Você entendeu isso? O profeta disse que houve uma divisão.
O profeta disse que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que Ele não nos ouça. Aleluia. Mas Deus, na sua multiforme maneira de falar, criou meios e métodos para que nós pudéssemos falar e Ele ouvir. Em Levíticos, no capítulo 4, Ele traz para o seu povo um meio temporário para se restabelecer o comunicado, a comunicação entre o céu e a terra. A Bíblia diz que lá uma pessoa em pecado tinha que pegar um novilho sem mancha, sem mácula, que não fosse cego, que não fosse manco, um cordeiro perfeito de 1 ano, colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro como uma forma de transferência de pecado, e a pessoa que houvesse pecado imolava o cordeiro e o sacerdote espalhava o sangue do cordeiro sobre o altar, aleluia, e ali se fazia um sacrifício de expiação. O sacrifício de expiação, o próprio termo expiação, significa encobrir. O próprio termo já nos direciona para um meio que Deus, aleluia, mandou para que esta comunicação pudesse continuar. Aleluia, você está caído, morto nos vossos pecados e delitos, então pega um ser inocente, aleluia, põe a mão sobre a cabeça dele, imola ele, aleluia. E para alguns estudiosos esse era um dos momentos mais difíceis para o pecador, aleluia, porque quando o cordeiro era trazido, muitos daqueles cordeiros ficavam olhando na face daquele que iria imolá-lo. Louvado seja Deus. Eu não sei se vocês já viram como uma ovelha, uma vez eu vi e eu fiquei chocado, aleluia, ela chora, derrama lágrimas, louvado seja Deus. E eu fico imaginando o pecador culpado, aquele que fez, que cometeu o erro, ele ter que pegar um animal inocente, trazê-lo, ficar face a face com ele, porque tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal, e o animal olhando na cara daquele que iria imolá-lo, e ele ser imolado pelo pecado daquele que era culpado. Louvado seja Deus, porque só assim o seu pecado seria encoberto. Louvado seja Deus, e ele teria acesso novamente à presença de Deus, porque alguém inocente pagou o preço por ele, derramou sangue por ele. Aleluia, aleluia. Mas como eu disse para vocês, isso foi um método temporal, foi um método passageiro que Deus usou para que a comunicação não viesse a ser cortada. Porque João, em 1 João, no capítulo de número 2, ele disse assim: ó, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e como é que foi essa história? Lembra do culpado pondo a mão na cabeça do cordeiro? Foi isso que fizemos com Cristo. Louvado seja Deus, o inocente pelo culpado, aleluia, aquele que era santo pelo pecador. Efésios 1:13, louvado seja Deus. Paulo, ele nos disse: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Sim, ele morreu por mim e morreu por você. E em João também, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1 João, aleluia, no capítulo 1, versículo de número 7, aleluia, João continua dizendo
querido, se nós estivermos em Cristo, louvado seja Deus, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe o que isso significa? Nós ganhamos livre acesso ao trono da graça, meu irmão, aleluia. Não existe véu, não existe barreira, não existe nada sobre a face da terra capaz de fechar o céu para você. Louvado seja Deus, porque por meio do sangue de Jesus Cristo, se você fechar os teus olhos aí agora, aleluia, para conversar com Ele, você chega lá. Louvado seja Deus. Se na hora da tua agonia você dobrar os seus joelhos na sua casa, você chega lá. Não existe nenhuma barreira por causa do sangue do inocente que foi derramado pelo culpado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, restabeleceu a comunicação por completo. Como assim, pastor? Restabeleceu, mas Deus não desce mais no jardim. Tem uma notícia diferente, melhor ainda. Aleluia. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, nos versículos 16 e 17, a Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Quem é este que, aleluia, como Deus andou no jardim, veio para ficar? Aleluia. Verso 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Aí João diz assim: mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Ele habita em vós. Pastor, como é que eu tenho essa certeza? Efésios 1:13, a parte B: e tendo nele também crido, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Sabe qual é a boa notícia? Lá no Éden, Deus descia toda a viração da tarde para falar com o homem. Hoje, aleluia, Ele não desce mais. Ele veio no dia que você levantou a mão para Jesus e fez morada dentro de você. Ele não veio para andar na terra, Ele veio para habitar em você. A notícia é exatamente essa. Aleluia. Está restaurada a comunicação. Mas pastor, aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você agora temos uma grande arma. Como assim, pastor? Você já ouviu falar que Satanás não consegue ler mente? Já ouviu? Ouviu isso? Satanás não consegue ler pensamento. Ele só sabe quando você fala. Você sabe por que isso? Isso é baseado em doutrina bíblica. Em 1 Reis 8:39, Salmos 94:11, Salmo 139, do 1 ao 13, nós conhecemos um Deus que somente a Ele é atribuído um atributo chamado onisciência. Somente a Deus é atribuído, aleluia, o poder de saber e de conhecer, além de mim e de você, o nosso próprio
coração e mente. O diabo não é onisciente, por isso ele não pode ler a tua mente e conhecer os teus pensamentos. Isso não é conversa de ditado popular, isso tem raízes nas escrituras sagradas. Ele não é onisciente. E sabe qual é a boa notícia? Aleluia, você lembra como ele convenceu Eva lá no jardim do Éden? Ele sabia o que Deus tinha falado para Eva. Quando ele se manifesta na serpente, ele diz assim, ele falou, ele disse que não era para comer, porque se comesse, ficaria, seria como ele, Ele sabia da conversa que Adão havia tido com Deus. Aleluia. Sabe qual é a grande arma que nós temos hoje, que Adão não tinha naqueles dias? É que como ele não veio andar na terra, ele veio habitar em nós. É dentro de mim que existem os meus segredos com ele. É dentro de você que ele conversa no particular. É dentro de você que ele anuncia que tem porta, que tem livramento, que muitas vezes cuidou de você, que não foi perca, foi livramento, que muitas vezes, meu irmão, aleluia. Quantos de nós não sabemos glorificar a Deus, porque nos dias de hoje, aleluia, eu e você temos o grande privilégio de ter Ele nas nossas intimidades. Sabe o que é isso? Ele está aí dentro de você agora, sondando o teu coração, e Davi disse isso: sonda-me e me conheces, e sabes que se há alguma em mim, aleluia, ele estava dizendo, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me conhece, tu és o que me sonda. Diferentemente da primeira manifestação em que Deus se comunicava andando no jardim com Adão, agora ele veio e habita dentro de nós, aleluia, e ele fala para mim, e ele fala o que se deve ser feito, porque ele continua falando. Ele continua falando. Ele continua falando. Ele continua falando. Aleluia. Deus na história, nesta história de interação entre ele e o homem, ele usou natureza, ele usou a consciência do homem, ele falou por meio disso. Ele falou por meio de homens, mulheres, anciãos, anciãs, crianças, e usou até animais irracionais para falar. Mas ele nunca deixou de falar com o seu povo. Aleluia. Aleluia. Por isso você vai ver nas cartas apocalípticas de Apocalipse, capítulo 3 e 4, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Aleluia, nos finais das cartas, Deus falando com a sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele repete isso por 7 vezes para as 7 igrejas da Ásia Menor, que simbolizavam os últimos 7 tempos do povo de Deus na terra antes do arrebatamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça. Louvado seja Deus, o que o Espírito diz à
da igreja, você conhece o Deus que você serve. Aleluia. Se está, pastor, mas está tão difícil ouvir a voz de Deus. Eu te convido a descer na oração. Como assim, pastor? Na oração eu vou falar. Na oração você não só fala, você também ouve. Louvado seja Deus. Desce na oração, diminui a distância entre você e o céu, e você vai ver o quanto Deus, por meio do bendito Espírito Santo, ainda fala conosco. Aleluia. Dentro do nosso quarto de guerra, dentro do nosso quarto de guerra, aleluia. Eu não tenho dúvidas que dentro do teu quarto de guerra Ele continua dizendo: meu filho, vira a página, minha filha, não desista, aleluia, mais um pouquinho, meu servo, santifica, porque as trombetas vão soar. Eu não tenho dúvidas de que Ele continua interagindo quando eu e você estamos dispersos. Ele toca quase que uma trombeta para nos despertar da sonolência, da labuta diária, para dizer: meu filho, esteja atento, visão de águia, está perigoso, está correndo risco, olha, toma cuidado, vai deixar marca, vai ficar cicatriz. Ei, Deus continua falando. Aleluia. E como disse o escritor lá aos Hebreus, que Deus outrora, falando de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias Ele falou também por meio do Filho. Hoje nós temos a vontade de Deus completa. Eu costumo dizer que não existe nada na terra, nada, e nem ninguém semelhante a isso. É mel, é pão, é água, é espada, é escudo, é calçamento, é muro, é casa. Nas minhas mãos e na sua, nós temos hoje algo que tem intrinsecado nele a perfeição e a santidade. Aleluia. Quando eu oro pelo cálice e pelo pão, eu estou santificando, como ministro do Evangelho, um símbolo do cristianismo. Agora aqui, não. Até quando iam orar pelos pregadores antigamente, diziam assim: vamos orar pela palavra. Ora pelo pregador, irmão, porque a palavra não precisa de oração. A palavra não precisa. Ela é santa, perfeita. Aleluia. Pastor, eu queria ter tanto uma experiência com esta palavra, queria. Deixa eu lembrar você, dois personagens distintos que tiveram dentro de casa a arca. O primeiro passou 30 anos com a arca, e a arca ficava empoeirada no canto da sala. Não aconteceu nada na casa dele. Entra dia, sai dia, só monotonia, não muda nada, não acontece nada. A arca estava lá. Na casa de Abinadab,
Aí a arca é tirada da casa de Abinadab. Eu vou encurtar a história, porque eu já estou terminando. E é levada para a casa de Obed-edom. Aí lá na casa de Obed-edom, a arca é tratada como deveria ser. Obed-edom, mesmo não sendo judeu, ele sente o peso de glória que aquele objeto tinha. E quando a arca vai para a casa dele, a mulher dele, que era estéril, fica grávida. Ele era pobre de marré, dormia num casebrezinho à beira da praia, não era uma mansão à beira da praia. Ele começa a prosperar. Em 3 meses chega a notícia lá em Jerusalém. Lembra Obed-edom que tu deixou a arca lá? Lembro. Ele está próspero. Em 3 meses ele já adquiriu tanta coisa. A mulher dele engravidou. Ele já tem até empregado, se acredita, rei? Sabe o que era isso? Ele começou a tratar a arca como a arca deveria ser tratada. Você tem isso aqui na sua casa e tratar ela como Abinadab tratou a arca, vai entrar dia e sair dia, ela vai empoeirar, ou ela vai ficar marcada no Salmo 91 ou no Salmo 23, porque os crentes estão virando macumbeiro. Ele não lê a Bíblia, ele deixa no Salmo 91 ou no 23, achando que vai resolver o problema. O que resolve o problema é você conhecer o Deus do Salmo 91, é você ter relação com o Deus do Salmo 23. Porque deixar a Bíblia aberta no Salmo 21, no Salmo 91 e no Salmo 23, o ímpio faz. Chega na casa do espírita, do católico, está lá a Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91, mas pergunta se ele tem intimidade com Deus do Salmo. Aleluia. E o que Deus fez foi nos chamar, aleluia, para pegar. Está vendo isso aqui, irmão? Eu já fui curado lendo um texto de Isaías. Eu fui curado. Quantas vezes eu estive pregando e quando terminou a mensagem, aleluia, tinha pessoas que vinham à frente e diziam: pastor, eu fui curado na hora que o senhor estava pregando, porque ela é perfeita, ela é espírito, ela é vida, ela muda a história sem precisar de ninguém, ela muda. E como é que você está tratando ela lá na sua casa? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. O negócio está tão feio hoje, aleluia, que tem até obreiro que só lê no dia que vai pregar. Eu tenho que ler hoje, meditar hoje, estudar hoje, porque eu vou pregar hoje. Mas se ele passar um mês sem pregar, ele não lê, ele não estuda, ele não come. Isso daqui, irmão, não é lido ou comido para pregar, não, é modo de vida. Aleluia. Se eu e você não se alimentar da palavra de Deus de forma sistemática, a gente morre espiritualmente, porque a palavra dá sustância. Aleluia. E aí existem os meios que Deus utilizou para transmitir e comunicar a sua mensagem a nós. Só no Antigo Testamento, quando se fala de parábola, que é um meio de se contar uma história usando figuras, símbolos, cultura, para que quem ouve possa entender de forma mais simples. Só no Antigo Testamento, pensa que Jesus foi o primeiro, eu separei 10 parábolas ditas no Antigo Testamento. Não era um método novo, mas Jesus disse 40 em 3 anos e meio. E nós vamos, a partir da próxima semana, ver como Deus usou esta grande ferramenta para nos contar histórias verdadeiras e edificantes, que nos trará crescimento.
Mas eu quero convidar você agora a curvar sua cabeça, que eu quero orar por você. Aleluia. Você, meu irmão, que está tendo dificuldade de ter intimidade com a Bíblia, sabe, de ler um versículo por dia, sabe, nem que seja naquela caixinha de promessa. Antes a gente abominava aquele negócio. Agora a gente está pedindo para o povo: leia, nem que seja, irmão, um versículo naquela bendita caixinha. Aleluia, 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 aleluia. Uma coisa, um fato que é duro, irmão, mas é real. Não diga que Deus é a sua prioridade se você não lê a Bíblia e não ora. Pastor, o que eu faço então? Aleluia. Comece hoje a renovar a aliança que um dia você teve com Cristo, para exercitar a tua vida espiritual. Aleluia. Ora comigo aí agora. Senhor meu Deus, os irmãos das redes sociais, ore comigo. Deus está querendo levantar um povo forte. Aleluia. Um povo que tem compromisso com o céu, que lê a Bíblia, que ora, que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Ramandurá Badaga Fai Terminácia Rabadaga Comanúncia, na noite deste dia. Aqui está a tua noiva, a tua igreja reunida nesta casa de oração, para buscar a tua face, aprender de ti, meu Deus. E neste momento nós oramos, meu Pai, a favor dos teus filhos e filhas, Pai querido, que não tem tido forças de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Deus, muda essa história, porque um dia eu também fui assim. Muda essa história, derrama, meu Deus, ousadia, ânimo, coragem, comprometimento no meio do teu povo, Senhor. Levanta um povo forte que combate o bom combate da fé, que reconhece que o teu evangelho é como bomba para explodir as fortalezas do inimigo. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ajuda esse irmão, esta irmã, renovando ele agora, renova ele agora. Ele está fazendo uma nova aliança, ela está fazendo uma nova aliança, uma aliança, meu Deus, espiritual, porque reconhece que o Senhor tem provido mantimento, portas abertas, condições para pagar as contas, Pai querido. E ele tem visto que o que está faltando é intimidade. Esta noite é noite de intimidade, é noite de reconhecer que existe uma dependência do teu Espírito. A tua igreja quer, a tua igreja precisa, o teu povo almeja. Agora, Espírito Santo, venha ao encontro deste irmão, desta irmã que que diz: Deus me ajuda, que diz: Deus me sustenta, que diz: Deus, eu preciso, eu quero, eu vou exercitar a minha vida espiritual. Deus querido, em nome de Jesus, visita este irmão que na sua casa agora tua também, vai ao encontro dele agora, revida ele do avesso, muda a história dele, transforma ele. Meu Deus, que este cativeiro bata em retirada, que a tua palavra venha trazer para esta casa um peso de glória, jogando por terra todos os demônios, jogando por terra todos os mal. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre o teu povo a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Pai, consagro ao Senhor dízimos e ofertas para a tua obra. Continua abençoando o teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus.
se assente. Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Deus te abençoe. Nós teremos culto sábado dos jovens às 19 horas. Transmitiremos o culto pelo YouTube. Nos acompanhe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando a Deus com as nossas ofertas.